anos e agora está atacando com podcast na noite. Você virou um podcaster, cara. Conta pra galera isso. Olha aí, só que coisa engraçada. A gente sempre está planejando como é que vai ser a nossa profissão. Eu imagino que todo mundo está assistindo a gente, tá pensando, né? Pô, e pós-pandemia, o que vai acontecer com a minha profissão e tal. Uma das minhas atividades era na rádio. E já na rádio eu comecei a falar, pô, tá todo mundo falando de podcast, e de repente a Globo lançou o podcast. Falei, cara, é a chance de massificar tudo isso. E naquela época, metade do ano passado, eu já transformei o programa da Ipanema em podcast. O que eu fazia? Era meio mandrake. Eu botava o programa no ar. Sim, maravilhoso. Mas eu já editava ele depois em drops que se formassem um podcast. Hoje, sem a rádio, sem aquela obrigação de ter que deslocar, foi uma decisão que não foi fácil. Mas, enfim, eu preferi fazer de casa com segurança. E agora é um por semana, por enquanto, porque surgiu uma oportunidade de eu produzir mais podcasts, estava contando para os meninos aqui, de storytelling. E aí é o lance do podcast, né? O Na Noite, lógico. A gente até vai falar dele, ele tem um entrevistado, tem tudo, mas eu acho que mais do que isso. O podcast hoje é uma ótima oportunidade para as empresas contarem a sua história de uma maneira mais sutil. Claro, né? como sussurrar no ouvido do cliente. Isso, né? e um case, né? Você entrevistando quem foi beneficiado, então a história é essa. E o podcast está caindo na graça da galera, o Spotify está abraçando muito forte. Para se ter ideia, existe um cara americano chamado Bill Simmons. O apelido dele é o Sports Guy nos Estados Unidos. Ele seria o cara dos esportes. E ele era da ESPN. Ele que desenvolveu aquela série de documentários 30 for 30, que são contando a história do Jordan e tal, papapá. Ele largou tudo, criou um site chamado The Ringer e começou a fazer um podcast de entrevista, meio que o Jô Soares, que é o que o Na Noite faz, que é o pai de todo mundo, é o Jô. Hoje ele vendeu para o Spotify todo esse processo por $230 milhões. Ele entrevista o Dave Grohl, tá fazendo da casa dele, abre o Zoom, entrevista e depois põe no ar com um vídeo, com áudio. Ou seja, chegou. E o Brasil vai consumir cada vez mais isso. Pô, já tá aumentando muito o consumo de podcast. Muito. E a produção também, viu? Batendo recorde, a produção cada vez melhor. Todo mundo. E o Spotify, ele tá tentando mostrar pra galera quantos minutos estão vindo, como melhorar seu podcast. Porque o que eu sinto muito de podcast, e eu não culpo quem tá vendo a gente de não gostar ainda, não aprendeu a consumir, que é igual tomar café. Primeiro é meio amargo, é um produto tal. E aí você vai descobrir se você quer um podcast que ele seja de 1 hora, super nichado. Eu brinco que hoje em dia não existe mais bolha. Não. Hoje em dia é bola de sabão. O cara é uma bolinha, um negócio assim. O cara é nicho do nicho do nicho. E o podcast ele vem também para atender essa micro demanda. Então tá aí, cara, abram o olho e os ouvidos, né? Porque o podcast vai com certeza bombar. Pô, sensacional. Mas para seguir o Na Noite, vai lá, nanoite.com.br, é o site, nanoite.com.br, tem todas as entrevistas que a gente já fez, tanto da rádio como os novos podcasts. E agora, para você seguir a gente, vai lá no iTunes, no Google Podcast, no Spotify e digita Na Noite. Tem uma música que enfim, e a minha busca já é o segundo do search do Spotify, é Na Noite Late Show que tá lá, mas eu acho que eu vou mudar o nome para Na Noite Podcast, né? Legal, eu gosto do Late Show, mas agora ele é mais podcast, então eu tô nessa transição aí de marca.